Glória a Deus, meus queridos. Então, dando continuidade ao estudo, como eu falei, estamos falando das sombras e realidades do candelabro. Essa é a parte de número 4. Eu dividi em mais partes para que fique mais fácil dos irmãos acessar, ok? Então, nós vamos direto ao assunto. Como eu falei, nós estamos dando continuidade. Essa é a parte 4, então estou sendo fiel a esta continuidade. Se você adentrou aqui neste momento e não compreendeu o que nós estamos falando, volte à parte número 3, ok? Então vamos prosseguir. Eu sou Altair, você está no canal Fim Deus de Princípio. Essa é a parte de número 4 dessa série que estamos fazendo das sombras e realidades do candelabro, ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então, já entrou tudo uma vez aí, mas não tem problema não. Então nós vamos agora ler a parábola, né, em Mateus 25, que fala das 10 virgens, ou seja, tudo aquilo que falamos nas 3 primeiras partes nos remete justamente a este momento agora. Para tudo isso, para mostrar quem são as 10 virgens, por que são 10, por que 5 e 5, né? Por que as virgens dormiram, quem acordou as virgens, quem deu o grito, por que meia-noite. Então, tudo aquilo que falamos para chegar neste momento aqui agora, ok? E aí nós vamos finalizar nessa parte. Espero que a gente já finalize nessa quarta parte, ok? Vamos lá. Mateus, eu coloquei esses símbolos aqui agora, mas daqui a um pouquinho eu explico. Vamos primeiro passar na parábola, ok? É porque eles adentraram aqui. Eu não consegui fazer a animação do slide. Pensei que eu tinha feito e não fiz. Então, entrou tudo de uma vez. Mas deixa aí, vamos para a parábola de Mateus 25. Mateus 25, de 1 a 13. Eu fiz várias marcações aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar, ok? Então vamos lá. Vamos ler. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo, em algumas versões. Então veja, eu já falei a questão do reino dos céus, que nós estamos em Mateus. Mateus sempre fala do reino dos céus, porque ele estava levando a palavra, a mensagem aos judeus. Então, para que ele não fosse mal compreendido, a qual os judeus não queria que falasse o nome de Deus em vão. Então, se Mateus falasse reino de Deus, ele estaria então falando o nome de Deus em vão. Ele poderia ser apedrejado. Então, ele falava reino dos céus, ok? Então, não existe diferença de um reino dos céus e um reino de Deus. É somente isso, ok? Por isso que eu deixei grifado ali. E é importante nesses detalhes a gente estar falando para que fique gravado em sua mente, ok? Então será semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Então vamos lá. Nós estamos fazendo e trazendo a revelação de um candelabro que tem 7 lâmpadas, que são as 7 igrejas, que são os 7 olhos do Senhor. E da onde então nós vamos encaixar 10 virgens? Então vamos lá. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E por que essa divisão? 5 prudentes e 5 loucas. Agora nós vamos entender, nós estamos na parábola. Vamos lá. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então veja, elas levaram as lâmpadas, mas manteram as lâmpadas acesas, mas não levaram azeite de reserva. Vamos lá. Por isso são chamadas loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então elas foram com as lâmpadas. Na lâmpada tem um reservatório de azeite, mas levaram vasilhas à parte com azeite de reserva. Então elas são chamadas prudentes, né? Se você olhar, elas são chamadas prudentes. E tardando o esposo, claro que aos olhos delas, aos olhos das virgens, tarda o esposo. Vocês, não aos olhos de Deus. Deus não tarda. Deus vai vir no tempo certo. Jesus vai vir no tempo certo.
Já está tudo no esquema, a questão do dia, data e hora. Ninguém sabe, mas Jesus agora está no céu, do lado do Pai. Então agora ele sabe que dia é o seu retorno. Nós não sabemos, mas ele já está predeterminado. A hora, o dia, tudo certinho. Então, tardando o esposo aos olhos das virgens, elas tosquenejaram, ou seja, cochilaram. A palavra tosquenejaram é cochilar, ou seja, elas cochilaram. E adormeceram. Então ficaram pescando ali, cochilando e dormiram. Adormeceram. Se você for em 2 de Pedro 3,4, eu não vou ler todo não, está muito grande aqui, mas é só lá o 4. Ó. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então não vou ler o restante. Então aqui Pedro está dizendo o seguinte, que tem pessoas que estão falando, e hoje também tem pessoas que fazem da mesma forma, está falando, continua tudo do mesmo jeito. Né? O pai falou que vai vir, ou Jesus já falou que vai vir, mas nada mudou, continua tudo do mesmo jeito. Ou seja, as pessoas de hoje não estão esperando Jesus vir. Elas estão entendendo que o noivo está tardando, ou seja, há uma ideia de que ele não vai vir. Há uma ideia de que isso é uma fábula, isso é uma história, de que isso não vai acontecer. Tanto é que essas virgens, aos olhos delas, o noivo estava tardando e elas então deixaram de vigiar. Elas dormiram. Aqui no caso, né, adormeceram. Mateus 26, 40 diz, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Aqui os discípulos, quando Jesus foi para orar e colocou os discípulos para ficar ali com ele, orando, e enquanto ele saiu à parte ali no monte, ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Ou seja, assim, aquele exemplo dos discípulos que não puderam vigiar com Cristo nem uma hora, é a representação dessas virgens ao longo da história, que estão dormindo, que estão cochilando, que estão adormecendo, porque não estão sendo vigilantes, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora, então por isso não sabemos nem os dias nem a hora, porque temos que estar vigilantes, mesmo sabendo que Jesus vai vir, né, após a tribulação, mas nós temos que entender e compreender que nós não sabemos o dia nem a hora, sabemos os tempos, sabemos discernir tempos e estações, como vimos no estudo, né, de número 2, mas a data, dia e hora não sabemos, ok? Então, por isso temos que estar atentos para não dormirmos, para não pegarmos no sono. Vamos lá. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A palavra clamor nos remete a grito. Grito nos remete no Antigo Testamento ao anteroar, ou teruar, que significa rijo, né? Som de trombeta, ou seja, uma trombeta berrante, ou seja, uma trombeta. Então ouviu-se um grito à meia-noite. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então veja, alguém deu o grito, né? Ouviu-se um grito, o clamor, alguém avisando que o noivo estava chegando. E falando, saí ao encontro, vai ao encontro, o noivo está chegando. Então, e a meia-noite nos remete também à questão ali da saída do povo do Egito, quando Deus então falou para Moisés para fazer todo aquele processo, a questão do cordeiro e de passar o sangue ali nas vergas das portas. O sangue seria então a proteção, mostrando ali ao anjo da morte que iria passar sobre o Egito, que ali havia uma proteção através daquele sangue do cordeiro, para que o anjo não adentrasse a casa de quem tivesse o selo, de quem tivesse o sangue, nos remetendo à nova aliança, onde aquele sangue do cordeiro passado nas portas seria o sangue de Cristo na nova aliança, a qual, quando nós aceitamos ele, é como se nós, sendo o templo do Espírito Santo, sendo casa de Deus, também estivéssemos nos umbrais da nossa porta o sangue. E o inimigo então passa por cima, é a Páscoa, né? Ele passa por cima, ele não adentra o nosso corpo, assim como ele não adentrou as casas
né, do povo de Israel que estava ali com esse sangue nos umbrais da porta. E à meia-noite o anjo passou e matou os primogênitos do Egito. Então veja, vai fazendo a ligação. Então à meia-noite ouviu-se o clamor. E então todas aquelas virgens se levantaram. Então veja que são virgens, são igreja, são os santos. Nós vimos que são virgens que estão com as lâmpadas acesas, ou seja, elas receberam o azeite em um dia. É como se a pessoa aceitou Cristo, ela recebeu o azeite, ela recebeu o Espírito Santo nela como selo e, consequentemente, está disponível a ela o revestimento, que são os dons espirituais. Então veja que as virgens, a igreja, se levantaram, então veja, elas dormiram, a igreja completa dormiu, a igreja completa não está vigiando como deveria, vamos dizer assim, e dormiram. Mas então as virgens se levantaram depois do grito e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, foram fazer toda a manutenção ali, colocar em ordem, porque o noivo estava chegando, porque elas ouviram o grito. Então muitos pensam que aqui, essa parábola, na hora do grito, é o toque da trombeta para o arrebatamento. E na verdade não é. Aí nós vamos entender o porquê não é. Esse grito da meia-noite está alertando as virgens e conduzindo elas justamente a um arrependimento, a uma manutenção das lâmpadas. E isso se encaixa nas 3 últimas festas que está faltando. 3 e meia, né? Como eu falei lá, que foi cumprido 3 festas e meia, porque só se cumpriu uma metade do Pentecoste, se cumpriu a primeira chuva ali do Pentecoste, onde a descida do Espírito Santo em Atos 2 foi derramada a primeira chuva, a chuva então temporã. Atos 2, o capítulo todo vai te falar sobre isso, mas aquela chuva de Atos 2, 28, tem alguns detalhes ali que não se cumpriram ainda, que é o escurecimento justamente do sol e da lua. Então aquilo só vai se cumprir no último dia, na segunda chuva, e seria a chuva serôdia que está faltando, que seria a segunda parte das festas do Pentecoste. Se você não está entendendo, vai no canal, no estudo das festas, ok? Você vai entender e vai ver essa divisão todinha que eu estou falando. Agora eu não posso destrinchar. Mas, então, essa segunda chuva seria, então, uma chuva que seria derramada nos últimos dias. E você sabe qual o momento dessa chuva? Ela vai ser derramada na última semana de Daniel. Ou seja, quando adentrarmos a tribulação, essa chuva vai ser derramada. Ali vai haver um grande avivamento que é citado em Mateus 24, onde toda a terra vai presenciar e vai ver então um grande avivamento, porque vai estar acontecendo essa segunda chuva, né, onde vai as testemunhas, já já a gente vai chegar lá, vai então profetizar, vai estar na unção, no poder de Moisés e Elias, e vai ser derramado sobre a terra a segunda chuva, a chuva serôdia. Então veja que essa trombeta, ela está sendo tocada, esse grito, né, a qual nos remete a uma trombeta, a algo que vai despertar, está sendo justamente não a última trombeta, mas sim é uma trombeta justamente chamando a igreja para a festa das trombetas e, consequentemente, a festa da expiação. Então veja que tem uma sequência. Então vem a segunda chuva, nós então somos chamados através da festa das trombetas. Nós vamos ler o texto de Levítico 23 agora, vamos fazer essa ligação, onde a igreja é chamada para a festa das trombetas, que é o dia 1º do mês 7, depois vai tocar, a trombeta vai ter então ali a questão da próxima festa, que seria então a festa da expiação. Então teria ali 10 dias para o arrependimento, e esses 10 dias também, de uma outra revelação, é o mesmo período das 70 semanas, ou seja, a última semana. Eu sei que é um pouco complicado de você entender do jeito que eu estou falando agora. Então, se você não está compreendendo, volta ao estudo das festas, ok?
Então não tem como simplificar muito. Eu só estou colocando para mostrar aqui em que momento nós encontramos, em que momento as virgens se encaixam, tanto como realidade nessa sombra que é o candelabro, e encaixando elas também nos nossos dias. Em que momento nós nos encontramos? Então as virgens se acenderam em Pentecoste na primeira chuva. E vem então, desde lá, até hoje a igreja vem então com a luz, porque nós somos luz do mundo. Então a pessoa que vive uma vida reta diante de Deus, ela carrega o azeite. Mas alguns têm azeite de reserva e outros não. É isso que nós estamos falando. Mas é como se todos estivessem dormindo. Nós estamos em um intervalo da festa do Pentecostes até a festa das trombetas, onde esse grito, esse teruá, que representa a trombeta, será a chamada dos santos para a festa das trombetas. Ok? Então veja. Vamos ver se a gente compreendeu. Vamos lá, se as pessoas, se vocês não vão se confundir. Então veja. Então esse clamor chamou para a festa das trombetas e não para o arrebatamento. Eu vou explicar quando eu ler Levítico 23 um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, as loucas não trouxeram azeite de reserva. Elas pensaram que o noivo ia vir rápido, né? Não vigiaram. Simplesmente não vigiaram. E o que acontece? Faltou azeite. Elas foram pedir azeite para as prudentes. Mas as prudentes vai dizer o quê? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então veja, as prudentes não quiseram dar o azeite. Elas foram ruins? Não. Aqui nos remete a justamente que a salvação ela é individual. Salvação ela é individual, cada um vai dar conta de si perante a Deus. Então eu não posso salvar o meu irmão. Eu posso pregar as boas novas, que é o evangelho, posso orar por ele, posso dar conselho, exortar, mas eu não posso salvá-lo. Quem salva é o Espírito Santo, né? É Deus através do Espírito Santo que é colocado sobre nós e é Ele que convence, Ele que toca, Ele que faz toda uma transformação. Mas para que isso ocorra, a pessoa tem que aceitar, se entregar, ou seja, tomar a cruz e negar a si mesmo. Então estas virgens não se prepararam, não tinha azeite suficiente. E neste momento, foi um momento que já era tarde, porque já foi a chamada desse intervalo que nós estamos para uma festa da trombeta, apontando para, como Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, em Tessalonicenses 5, Tessalonicenses capítulo 2, em que vai haver um toque da última trombeta. Aí na hora que haver o toque da última trombeta, não vai mais ter tempo de você fazer nada. Então aqui é a mesma coisa o que está acontecendo neste momento. Quando tocar essa trombeta, que aqui para as virgens é uma chamada para a festa das trombetas, em uma outra revelação é uma chamada justamente para o arrebatamento. Mas aqui não. Por que não? Porque aqui nós vamos ver que as virgens saíram e voltaram, mas elas saíram para comprar no meio de uma tribulação, onde os santos não vão poder comprar e nem vender na época de uma tribulação. Então veja, essas virgens que acordaram em ter azeite, elas vão estar na unção de Moisés e Elias, elas vão estar com azeite de sobra e vão estar na primeira parte da tribulação pregando, até mesmo chamando as trombetas a cair sobre a terra. Então elas vão estar sendo, no primeiro momento, elas vão estar como testemunhas, nós vimos no estudo das testemunhas, a palavra que sai da boca dessas virgens que estão acordadas é justamente como fogo, vai trazer juízo sobre a terra.
Então veja, as questões que não trouxeram azeite de reserva, elas saíram para comprar, mas não vão conseguir comprar, porque vai estar no meio de uma tribulação. A palavra de Deus diz que vai chegar um tempo, Ageu que fala sobre isso, vai chegar um tempo que justamente vai se ter fome e sede sobre a terra. Mas fome não de comida, sede não de água, mas fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus. Porque não vai mais haver quem pregue a palavra de Deus, e sim quem vai trazer o juízo, que vai chamar o arrependimento, mas a palavra vai ser escassa. Não vai dar tempo. Então não adianta, você tem que fazer o seu depósito de azeite agora, é hoje, é nesse momento. Você tem que se arrepender, tem que abandonar as obras da carne para se tornar uma virgem, mas uma virgem prudente, uma virgem com as roupas brancas, alvas como a neve, pronta para receber o noivo. Então veja que as loucas pediram e saíram para comprar. Elas vão conseguir comprar? Então, claro que não. Então veja, 25:10. Então, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, ou seja, as que tinham azeite, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Fechou a porta aqui nos remete aos dias de Noé. Lembra que Mateus 24 fala que os últimos dias será como os dias de Noé. Fala também de Sodoma e Gomorra, mas também nos dias de Sodoma e Gomorra, mas nos dias também de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, compravam, casavam e se davam em casamento. Mas chegou um dia em que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Quem fechou foi Deus. Fechou por fora. A mesma coisa aqui. Chegou um momento em que as virgens se prepararam e o noivo chegou. E ele vai e fecha a porta. Ou seja, já não tem mais uma outra oportunidade. Não tem mais outro arrebatamento. Não tem mais outra chance. Por isso que é somente no final da tribulação, onde a porta vai se fechar. E não tem mais condições de ninguém entrar. E ele vai falar o quê? Então entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Passou o prazo, passou o tempo. Por isso que o tempo é hoje, meus irmãos. É agora. É neste exato momento. Se você não se arrependeu, se você está em pecado, se arrependa. É nesse momento, é hoje. Senão você vai escutar isso de Deus. Ele vai responder: não vos conheço. Por isso que Jesus fala: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia e a hora, eu já expliquei sobre isso na parte número 1 e na parte número 2. Nós sabemos discernir os tempos. E se não soubéssemos discernir os tempos que são findos, seríamos hipócritas. Assim é chamado Jesus. Jesus é chamado por Jesus, os fariseus, os saduceus, e consequentemente aquelas pessoas que se encaixam como eles estavam naquele momento. Sabemos discernir se vai chover, se não vai chover, se o tempo é bom, se o tempo é ruim, mas seremos chamados de hipócritas, porque não sabemos discernir os últimos dias, o fim dos tempos. Então veja que 10 virgens, 10, onde nós temos 5 virgens prudentes que guardaram azeite de reserva. 5 virgens loucas que não guardaram azeite. Muitos acreditam, porque dividiu no meio, é porque é como se estivesse remetendo o versículo de que 2 estão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estão no telhado, um será levado, outro será deixado. Não. Não é isso. Não é um número literal. É algo que Deus está colocando como figura e vai nos remeter agora, na hora que nós vamos trazer isso para o candelabro, é que você vai acordar e ver o porquê são 5. 5 e 5. Então não vou destrinchar muito mais aqui. Vocês perceberam que são virgens, são santos.
É a igreja. Eu quero trabalhar um pouquinho mais falando à frente aqui, por isso que eu vou andar rápido aqui nesse momento, ok? Então, beleza. Então, tendo em vista a parábola das virgens, nós vimos, assim como eu falei em Levítico 23, nós saímos então, vamos lá, Levítico 23, para me explanar esses desenhos aqui. Levítico 23. Levítico 23. Vamos lá. Levítico 23. Aqui está falando das outras festas, ok? Lembra que eu falei? Páscoa, Asmo, Premissas, né, que são as semanas, e Pentecoste. Então nós vamos começar no momento em que se inicia a segunda parte, ou seja, o momento em que vai se iniciar a segunda chuva sobre a terra. Então nós estamos parados, esse intervalo de tempo é o que nós estamos, entre a primeira chuva e a segunda chuva. Entre a primeira chuva, em Atos, capítulo 2, onde foi derramado ali, né, sobre os discípulos, línguas repartidas de fogo sobre a cabeça deles. Eles foram acesos, né? Deus deu o óleo, que é o Espírito Santo, e o fogo, que também é uma representação do Espírito Santo, mas Deus acendeu ali os discípulos. Deus deu o combustível e Deus acendeu. E agora ele exige que se mantenham acesos, acesos até a vinda dele, acesos, mantendo o combustível que é o azeite, assim como ele fez na antiga aliança, falando da responsabilidade do sacerdote de manter continuamente as lâmpadas acesas, através do azeite literal. Mas nós, lá era uma figura, nós na realidade, o nosso azeite é o Espírito Santo. E o fogo foi a descida em Atos, ou seja, na primeira chuva ali, na chuva temporã. Então agora, e falou o Senhor a Moisés dizendo, falou aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º ao 1º do mês tereis descanso, ou seja, feriado, um sábado cerimonial, memória de jubilação e santa convocação. Nenhuma obra serviço fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então a festa da trombeta seria no primeiro dia do mês, 7º. Então, às vezes, então, quando dá o grito, elas então saem desse intervalo, né, já começa a andar desse intervalo da festa, recebendo a segunda chuva da festa do Pentecoste para a festa das trombetas. Então veja, aí vai andar para o dia da expiação. O dia da expiação é a hora que Jesus abre, é na hora que Jesus vem, a hora que os céus se abrem, ou seja, o Santo dos Santos se abre e é vista a arca de Deus nos céus, ou seja, Jesus é visto, o céu se abre, todo olho verá. Então vamos lá. Mas aos 10 deste mês 7 será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Arrependimento. Você vai ter que se arrepender, se humilhar, se colocar diante de Deus e oferecer oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra serviço farei, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Lá na lei o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e saía, né, fazendo a expiação pelo povo, por ele e pelo povo. A mesma coisa, Jesus está no Santos dos Santos, lembra dos estudos anteriores? Ele foi visto por João com roupas talares, cinto de ouro, lembra? Então ele está como nosso sumo sacerdote, quando o céu se abrir, o Santos dos Santos ele vai sair para expiar definitivamente os pecados do povo. Definitivamente, ok? Então, vamos lá. E naquele mesmo dia nenhuma obra de serviço fareis, porque é dia da expiação. Vamos lá. Vamos pular. Aí dessa expiação, nós vamos passar para a festa dos tabernáculos, que é a última festa. Essa festa dos tabernáculos ela nos remete ao milênio. É onde nós vamos então passar 1000 anos com Cristo. É as bodas do Cordeiro. Ok? Mas vamos voltar para cá. Vamos lá. Se você quer entender as festas, vai no estudo de festas. São 2 estudos. Assista ele que você vai entender o que eu estou falando aqui, ok? Então veja, o grito da meia-noite é a trombeta. Então, quando se grita ali que as virgens então
recebem, algumas, claro, vão acordar, outras não, outras vão acordar e vão se encher de azeite, outras não vai dar tempo mais. Então, as festas das trombetas, esse grito da meia-noite é a festa das trombetas. E daqui nós vamos passar através desse azeite, através do poder da unção de Moisés e Elias, porção dobrada. Não está entendendo? Volta para o estudo das testemunhas. Você vai receber e vai manter suas lâmpadas acesas, através da unção, através do Espírito, através da palavra. Nós vamos nos manter acesos e vamos então passar para a festa da expiação. Neste momento aqui é onde Cristo vai abrir a porta e é onde ele vai pegar, resgatar as virgens que estão justamente com as suas lâmpadas cheias, estão realmente sendo luz neste mundo. Jesus então vai pegar como se estivesse levando para a festa da expiação. E aí será então transformado os corpos, corpo corruptível em um corpo incorruptível. Os corpos serão transformados num piscar de olhos. O piscar de olhos, lembrando, é a transformação dos corpos, ok? Não é o arrebatamento. Não entendeu? Também volta nos estudos anteriores que você vai ver que nós estamos mostrando isso quando falamos da questão do arrebatamento, ok? Vamos lá. Então veja, este momento aqui é justamente o momento em que nós se encontramos, ok? É justamente o momento em que nós nos encontramos. As virgens, só para repetir, as virgens, algumas estão dormindo e outras estão acordadas. São classificadas como loucas e como prudentes. 5 e 5. Então agora nós vamos para o candelabro, ver por que 5 virgens loucas e 5 prudentes. E por que 10? Vamos lá. Então aqui está o candelabro que nós já vimos estudando nele já há vários dias. Essa série já está com vários estudos e mais uma revelação aqui para que nós possamos entender o trabalhar de Deus nesse plano de redenção maravilhoso. Esse plano a qual só Deus mesmo para fazer. Um plano para colocar nas entrelinhas chaves, revelações, mistério, cada um ao seu tempo. E chegou o tempo de nós recebermos toda a revelação, como diz Daniel. Nos últimos dias, muitos esquadrinharão o livro, muitos buscarão. E a ciência do livro, o esquadrinhar do livro vai se multiplicar. O esquadrinhar da Bíblia vai se multiplicar. É o que está acontecendo nesses últimos dias. Porque nós precisamos ser as testemunhas que vai justamente profetizar, que vão ser as virgens prudentes. Você já está ligando. Então veja, nós aprendemos nessa série que nós temos 7 lâmpadas, que são as 7 igrejas, que são os 7 olhos do Senhor em toda a terra, que passeiam pela terra. E nós aprendemos também que cada igreja aqui, tirando Esmirna e Filadélfia, que estão em outras cores aqui, essas igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, elas receberam algum elogio, mas receberam repreensão. Já Esmirna e Filadélfia não receberam repreensão. Então agora nós vamos começar a ligar. Lembra? 5 virgens. 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Então, tirando as 2 igrejas que eu classifiquei como 2 testemunhas no estudo anterior, quando falamos das testemunhas, mostramos que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras, são a Esmirna e Filadélfia, são judeus e gentios, que está justamente diante de Deus. Então veja que, tirando as 2, vamos contar. Então, aprendemos que aqui são as 2 testemunhas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Temos 5 igrejas. Mas elas receberam elogios, mas também receberam repreensão.
Ó, você já vai começar a pegar. Então veja, dentro de cada igreja dessas 5, nós temos virgem prudentes e virgem loucas. Virgem prudentes, virgem louca. Virgem prudente, virgem louca, virgem prudente, virgem louca, virgem prudente, virgem louca. Onde nós temos 2 testemunhas que vai dar o grito. Eis que vem o noivo. Então as testemunhas que estão com azeite de reserva, estão com porção dobrada. Lembra de Moisés e Elias? Estão com porção dobrada. Elas estão com azeite de sobra e vão dar o grito, mesmo elas terem aguardado, mesmo na parábola todas dormirem, as 10 dormiram, mas nós temos um grito. Todas dormiram as 10. Por quê? Porque eles estavam misturados lá dentro das igrejas onde tinha gente com repreensão e gente com elogio, mas elas dormiram. Quem vai dar o grito? As 2 testemunhas, judeus e gentios. As 2 casas de Israel, as 2 oliveiras. A unção de Moisés e Elias. As testemunhas. Lembra quando eu falei das testemunhas? Eu falei de Zorobabel, de Josué. Falamos de Jeremias, de Isaías. São várias testemunhas ao longo do tempo. E hoje, aqueles que têm a unção de reserva, o azeite de reserva, vão ser as testemunhas. Vamos lá, Apocalipse. Vamos para nós finalizarmos. Apocalipse. E vamos finalizar. Apocalipse capítulo 2. Ó, rapidinho. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Depois você estuda mais aprofundado, ok? Vamos lá, igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas. Então ele tem 7 estrelas. E que anda no meio dos 7 castiçais. Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores. Não vamos repetir. Então veja, eu coloquei de amarelo o elogio. Ó, pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. Então a igreja de Éfeso conseguiu identificar os falsos apóstolos. É uma coisa boa. Então a virgem acordada aqui. E sofrestes e tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então dentro da igreja de Éfeso nós estamos vendo que tem virgem prudente. Virgem que tem azeite. Mas dentro da igreja de Éfeso nós temos: tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade, ou seja, em outras versões, que deixaste o teu primeiro amor. Se esfriou. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, o primeiro amor. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Teu castiçal nós vimos que é a luz, né, de cada igreja. Se você tirar a luz, vai ficar em trevas. Então, nós temos aqui essa virgem louca. Então, dentro da igreja de Éfeso, nós temos virgem prudente e virgem louca. Vamos lá. Vamos pular a igreja de Esmina, porque ela é uma testemunha. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho no final, junto com a igreja de Filadélfia. Então, pulamos a igreja de Esmina. Vamos a Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, a espada que divide, né? Santo do profano. Então veja, prudente, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Veja, tem um trono de Satanás, ela guarda o nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então tinha um trono de Satanás, mas eles continuaram retendo o nome do Senhor e mantendo a fé. Mas, aqui é uma virgem prudente, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, todo mundo sabe da história de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, dentro desta igreja, tem gente que leva as outras ao tropeço. Então, tem virgem dormindo, tem virgem louca, mas também tem virgem prudente dentro da igreja de Pérgamo.
Então vamos lá. Igreja de Tiatira. Conheça as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, virgem prudente, mas tem virgem louca. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engana seus servos, para que se prostituem e comam do sacrifício de idolatria. Então há uma permissão de uma pregação de uma falsa profetisa ou um falso profeta dentro da igreja. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, virgem louca aqui dentro da igreja de Tiatira também. Ok? Vamos lá. Eu não quero ler todo. Ó. Tá vendo? Onde tem amarelo é justamente virgem prudente. Onde tem o rosinho aqui é virgem louca. Vamos lá. Capítulo 3. Igreja de Sardes. Veja. Tá dormindo. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, para que não, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achou as obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido? Ou seja, lembra da palavra verdadeira que você recebeu e ouviu? Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora em ti virei. Oxe, mas ele está dizendo que ninguém sabe a hora e nem o dia. Ele está dizendo aqui se ela vigiar, se ela se arrepender, ela vai saber. Lembra quando eu falei de Tessalonicenses, que Paulo fala que nós somos filhos da luz e os filhos da luz não vão ser pegos de surpresa? Mas não é hora, vamos lá. Então veja, mas nós temos virgem prudente também dentro da igreja de Sardes. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco. São noivas, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Então tem virgem prudente e virgens loucas dentro da igreja de Sardes. Rapidinho. A igreja de Filadélfia nós vamos pular, né? É a outra testemunha. A carta de Laodiceia, a última igreja, é a igreja que nós estamos hoje, ok? Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, é uma igreja morna. É uma igreja que está dizendo que é crente, mas está morna. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se nós não tomarmos um posicionamento, nós que somos a última igreja, nós vamos ser vomitados da boca de Deus. Como diz, sou rico, eu tenho tudo, não preciso de Deus. Estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o estado em que se encontra as virgens loucas na igreja de Laodiceia. Mas nós temos virgens que vão abrir a porta nesses últimos dias através do grito das testemunhas, dessas que estão gritando, eis que vem o noivo está chegando. Está chegando a hora, está chegando a hora. Então alguns vão acordar dentro da igreja de Laodiceia e vai abrir a porta para o Senhor cear. Porque ele está de fora batendo. Muitos não vão abrir, mas pelo grito em que as testemunhas vão dar nesses últimos dias, muitos vão acordar a tempo e vão comprar, manter azeite, manter reservas antes dos últimos dias. Por isso que ele fala, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, ouro puro, para que te enriqueças e vestes brancas. Para quê? Para casar, para se tornar virgem, né? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, pecado, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas, para que abra os olhos e veja. Então a igreja de Laodiceia, ela está justamente, as pessoas estão do lado de fora e Jesus bate. Ele fala aqui no 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que porta é essa? Por que ele falou lá de fechar uma porta? Entrou 5 virgens prudentes, as loucas saíram para comprar, ele fechou a porta e a porta não se abriu mais. Agora ele está dizendo aqui que ele quer entrar. E essa igreja nos dias de hoje, que é Laodiceia, está com a porta fechada. Ele bate. Se abrir, ele vai entrar e ceiar contigo. Mas para isso,
essa que está com a porta fechada, que é a igreja de Laodiceia, precisa ouvir o grito das testemunhas. E precisa abrir a porta para que Jesus entre. E ele ceie. Para, consequentemente, ele levar, então, porque somente assim, somente abrindo a porta, você se tornará uma virgem prudente e não uma louca. Então nós temos que tomar cuidado com os afazeres deste mundo que tomam o nosso tempo, que sugam o nosso tempo e nos faz estar do lado de dentro, Jesus do lado de fora da nossa vida. E faz com que nós fechemos a porta para o Espírito, para o combustível, para o azeite e, consequentemente, o fogo se apaga. Então é por isso. A igreja que está acordada, a igreja que não recebeu repreensão, a igreja de Filadélfia, né, a igreja de Esmirna lá, a igreja de Filadélfia. Ele fala, ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve, vamos pular para cá. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Por que ele pôs uma porta aberta? Porque ela está com azeite de sobra, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu te farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que te farei que venham e adorem prostrado a teus pés. Por quê? São as duas testemunhas. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, ou seja, a última semana, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, coroa de rei e sacerdote. Então veja, essa igreja de Filadélfia é uma igreja que vai ser perseguida na última semana. Não é o caso desse estudo, mas eu preciso de linkar essas 10 vídeos com as testemunhas. Então essa igreja de Filadélfia é uma igreja que vai ser testemunha na última semana, vai pregar a palavra e Deus vai guardar ela na hora da tribulação. Ela vai ser uma igreja que não vai morrer. Muitos vão ser, ela representa os que vão ser guardados na hora da tribulação, que não vão morrer nos 7 anos. Ela vai representar uma igreja que uns vão fugir. Ela está representando a igreja que não morreu. Ela está representando a igreja como Elias, que foi arrebatado e não morreu. A igreja de Filadélfia representa a unção de Elias. Onde é que você está tirando isso? Volta os estudos anteriores que você vai ver a porção do Espírito sendo passada. Deus lá do início, quando eu ensinei. Vamos voltar no 2 aqui para vermos a igreja de Esmirna. Está aqui, a segunda igreja. Vamos lá, vamos passar logo aqui. Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Está vendo que ele fez a ligação com a Filadélfia? Nada temas das coisas que há de padecer. Você vai padecer. Mas não temas, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias também não é hora, mas esses 10 dias também nos remete à mesma revelação, sendo a última semana, sendo o mesmo espaço de tempo que nós se encontramos neste momento de Pentecostes, até os dias de hoje, até o despertar das virgens, até o despertar da igreja. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Veja que fez a ligação com a Filadélfia. Coroa da vida, ser fiel até a morte. Então, a igreja de Esmirna representa as pessoas que vão morrer na tribulação. Vão ser perseguidas a ponto de morrerem. Mas eles dizem o quê? Não temas das coisas que há de padecer. Não temas. Terá tribulação. Ser fiel até a morte, essa igreja vai morrer. Essa igreja representa Moisés. Moisés morreu. O corpo dele foi guardado para que Satanás não localizasse. Para que as pessoas não peregrinassem até hoje onde estava o corpo. Mas Moisés morreu. Então a igreja de Esmirna representa a unção de Moisés. A igreja de Filadélfia representa a unção de Elias. As duas testemunhas. Opa, vamos finalizar. Né? Então voltando para cá. Veja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 igrejas. Nós vimos que dentro de cada uma delas tem virgens que estão dormindo, que são... Não, todas elas estão dormindo, mas tem virgens que são loucas e tem virgens que são prudentes. Então nós temos 5 loucas e 5 prudentes. 10.
Temos duas, que representam as duas testemunhas, que estão acordadas. Não são porção dobrada, Moisés e Elias. A igreja de Esmirna representa Moisés, que morreu. A igreja de Filadélfia representa Elias, que foi arrebatado, assunto aos céus. Uma igreja que representa o arrebatamento. A igreja que vai ser perseguida, mas vai sobreviver, vai ser guardada na hora da tribulação, a qual há de vir sobre o mundo. Então vocês entenderam agora por que são 10 virgens? Então toda a igreja no dia de hoje, se nós olharmos para a igreja A, B, C ou D que temos nos dias de hoje, dentro dela sempre tem pessoas que estão sendo salvas e pessoas que estão se perdendo. Infelizmente, Deus queria que todos fossem salvos, mas dentro dessas igrejas, de todas as igrejas, tem gente sendo salvas e tem gente sendo condenadas. Tem virgens loucas e tem virgens prudentes. Então agora aqui nós colocamos essa questão das 10 virgens representada no candelabro. Então vamos finalizar. De novo essa figurinha, né? Altair, de novo, Altair, porque agora a gente faz a ligação. Se nós pegarmos 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz, não apagueis o fulgor do Espírito. Altair, então há uma condição de o Espírito se apagar? Acabamos de ver. As virgens loucas não tinham azeite de reserva, isso significa que as suas lâmpadas se apagaram. Elas deixaram de ser luz no mundo. Se apagaram. Paulo chama atenção, não apagueis o fulgor do Espírito. Ou seja, não apagueis essa chama que Deus acendeu lá em Pentecostes. A qual, quando nós aceitamos a Cristo, ela se acende em nós através do Espírito Santo. E ela se mantém através da unção do azeite do próprio Espírito. Mas para que isso aconteça, eu tenho que alimentar, eu tenho que ter o combustível. Qual é o combustível? Oração, palavra, leitura bíblica. Bíblia. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos estudando, nós estamos mantendo o azeite. Estamos mantendo o combustível. Estamos orando, por isso que eu chamo para oração todos os dias no grupo. Todos os dias no grupo nós chamamos para oração. Eu tenho um horário, mas quem não tem um horário, que faça o seu horário. Mas que mantenha o azeite. Porque aí nós estaremos acesos. E não vamos deixar apagar o Espírito. E não nos tornaremos virgens loucas, e sim virgens prudentes. Lemos aqui, no início, Eclesiastes 9:8, em todo tempo, meu irmão, sejam alvas as tuas vestes brancas, virgens, pronta para casar, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Para quê? Para que se acenda, para que a chama se mantenha acesa em você. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada um, para que se mantenha aceso, para que se mantenha acordado, vigilante, para que nós possamos não ser pego de surpresa, que sejamos luz deste mundo, que possamos estar como as duas igrejas acordadas, as duas testemunhas, para podermos dar o grito. É esse grito que nós estamos dando neste momento. Acorda, igreja. Acorda! Eis que vem o noivo. Acorda, igreja. Eis que vem o noivo. Seja uma testemunha. Seja uma testemunha. Mantenha a sua lâmpada acesa. Ok? Vontade de falar muito mais, mas já passou do tempinho. O estúdio já ficou grande. Mas vamos lá. Fica na paz, meu irmão. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa compartilhar esse estudo para que mais pessoas participem dessa revelação, irmão. E se tornem testemunhas. E se acenda como nós estamos fazendo. E possa levar adiante essa mensagem linda e maravilhosa que o Senhor deixou para conosco. Compartilhe o estudo. Se inscreva no canal. Fica na paz, irmão. Que Deus possa abençoar cada um. E até o próximo estudo. Ok? Em nome de Jesus. Amém.